Olá, caros telespectadores, estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Como nós prometemos a semana passada, nós vamos fazer hoje uma aula diferente, de revisão. Ou seja, nós convidamos a nossa companheira Vera Braga e também Alexandre Strama, que vai nos ajudar a responder aquelas questões do livro O que é o Espiritismo. Então, esperamos que vocês procurem compreender as respostas e não copiem, porque depois nós disponibilizaremos essas respostas. Primeiro, nós gostaríamos de receber um retorno de vocês através do WhatsApp ou então do nosso e-mail divulgação@fiesp.org.br. Vamos dar início então a esta grande revisão de 7 aulas com a Vera Braga, que vai fazer o preparo de ambiente, com o livro Bem Viver. Silvia, muito obrigada. Vamos hoje iniciar então essa nova forma de pensar a doutrina espírita, respondendo às questões como a Silvia acabou de anunciar. Mas antes, vamos procurar colocar o nosso coração e o nosso pensamento em sintonia, para que possamos aproveitar tudo aquilo que será trazido. Sabemos da importância do conhecimento para a nossa transformação. Muitas vezes nós não temos aquela vontade de esperarmos que o conhecimento atravesse a nossa mente, chegando ao coração. Precisamos de vivência, de calma para isso. É o motivo pelo qual nós fazemos essa preparação de ambiente, tentando acalmar os nossos pensamentos, as nossas aflições, ficando de corpo e alma presentes nesse momento. E para isso, nós lemos do livro Bem Viver a lição que nos auxiliará à fixação do aprendizado pela disposição que o nosso espírito fica por meio dessa leitura. Leremos a lição 14, que diz: buscar realizar o bem onde estiveres. A fé é obra que se faz devagarinho. Isso quer dizer que nós estamos sempre dispostos a auxiliar o conhecimento da doutrina espírita. Foi o motivo pelo qual escolhemos nessa 7ª aula fazer a revisão. Após a 7ª aula, fazermos a revisão. Porque tudo aquilo que nós vamos auferindo pouco a pouco vai ficando no nosso espírito para que possamos utilizar nos momentos necessários, fazendo com que a evolução se faça presente em nossas vidas. Que Jesus abençoe a todos, que esta fixação possa auxiliar a todos que estão interessados na doutrina. Assim seja. Em nome do Paulo. Vamos dar início à revisão do curso que é o Espiritismo. A primeira aula foi o surgimento do Espiritismo. O expositor foi Paulo Oliveira. A primeira pergunta: qual a importância dos antecessores para o surgimento do Espiritismo? Os antecessores foram muito importantes para o surgimento do Espiritismo, justamente pelo fato de chamarem atenção para as questões que envolvem o relacionamento dos encarnados com os desencarnados. Também é importante salientar que a existência de precursores indica um planejamento, o planejamento da revelação, que é progressiva, para que possa ser assimilada a contento. Segunda questão: qual a contribuição das mesas girantes para o Espiritismo? Num primeiro momento, para chamar a atenção do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou seja, nosso querido Allan Kardec, para o início dos estudos sérios daqueles fenômenos que pareciam fúteis, mas que no fundo continham a revelação de uma nova lei, como ele mesmo dissera. Interessante nós relembrarmos que quando Allan Kardec soube dos fenômenos das mesas girantes, ele não acreditava, porque era um homem da ciência, como sempre. E ele até disse a um certo conhecido seu: só acreditarei quando ouvir e quando souber que uma mesa tem nervos para sentir
e sentimentos. E aí ele foi convidado às reuniões das mesas girantes e ele notou que ali havia sim uma inteligência que estava por trás dos fenômenos. E a contribuição das mesas girantes, ela foi enorme para estabelecer-se o primeiro meio de comunicação com os espíritos, que, embora muito rudimentar, permitia a assimilação de novos conhecimentos sobre muitas questões extremamente sérias, como a vida na matéria, o mundo dos espíritos, os processos de reencarnação e desencarnação, bem como a explicação das leis morais, que eram realmente a prática dos ensinamentos que os espíritos trouxeram a Allan Kardec. Terceira pergunta: como Kardec analisou as comunicações espirituais? Que trabalho surgiu dessas primeiras observações? Podemos refletir a respeito dessas indagações respondendo que Allan Kardec debruçou-se sobre diversas informações provindas de vários lugares da França, bem como de outros países, e tais informações, contidas em mensagens enviadas por uma variedade enorme de médiuns, fez com que ele pudesse escolher aquelas que falavam sempre a mesma coisa. A procura era pela verdade das informações. Esse trabalho, que se originou desse estudo meticuloso, analítico e altamente profundo, foi a primeira obra da doutrina espírita, a obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Muito bem, vamos passando assim a segunda aula do curso O que é o Espiritismo. A segunda aula, na parte A, tem como tema Deus e as Três Revelações. E o expositor foi o Manuel Vieira Filho. A primeira pergunta: onde podemos encontrar Deus? Os Espíritos nos revelam que encontraremos Deus onde a ciência dos homens ainda não alcança. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, não é? Segunda questão: no que Jesus se diferencia de Moisés na apresentação de Deus? O Deus apresentado por Moisés é forte, poderoso e revelou os 10 mandamentos, um código de conduta moral para um povo turbulento e indisciplinado. Esse Deus é duro e parcial. Moisés necessitava disciplinar este povo que era indisciplinado. Por isso nos apresentou esse Deus extremamente rigoroso, onde se sempre ele dizia que era o olho por olho, o dente por dente, ainda aquela lei antiga do talião. E aí nós percebemos que a concepção de Deus, ela muda drasticamente com Jesus, que vai nos mostrar não mais um Deus vingativo, mas sim um Pai, Criador, que nos auxilia na sua criação, emanando amor, base de suas leis universais que regem a tudo. A terceira pergunta desta aula: qual a definição de Deus na doutrina espírita? Os espíritos nos revelam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando pensamos em inteligência suprema, sabemos que é aquela que não há nenhuma que se lhe supere. E seus atributos são: Deus é eterno, Deus é único, é imutável, é imaterial e soberanamente justo e bom. Esta resposta
está na questão 1 do Livro dos Espíritos, edição FEESP. Vamos nesse instante para a segunda aula, a parte B, o maior mandamento. Foi feita pelo expositor Ricardo Turci. A primeira questão: qual o maior mandamento? E o segundo? Conforme responde Jesus em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Lá está, o maior e primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus, em seguida, complementa dizendo que o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda afirma que o segundo é semelhante ao primeiro. Segunda questão: por que esses dois mandamentos podem substituir o decálogo trazido por Moisés? Os dois mandamentos que Jesus nos apresenta, eles podem substituir o decálogo, porque o verdadeiro amor a Deus e ao próximo engloba todas as condutas descritas nos 10 mandamentos. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, naturalmente não prestará culto a outros deuses, não adora imagens e sempre respeitará o seu nome, não usando o nome de Deus em vão. Os primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. E quem ama verdadeiramente ao seu próximo, também, naturalmente, honrará a pai e mãe, não matará, não roubará, não cometerá adultério, não levantará falso testemunho e nem mesmo terá cobiça sobre aquilo que é do seu próximo. Terceira questão: como compreender a proposta triangular do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo? Ao fazer a equivalência entre amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, Jesus nos deu o caminho para chegar a Deus através do amor ao próximo. Com a prática do amor cristão, da caridade e o desenvolvimento de nossas virtudes, estaremos também amando a Deus e a sua criação. Nesse instante, vamos para a terceira aula, que foi a do Evangelho no Lar. A expositora Maria Lúcia Coradassi. Primeira questão: qual a finalidade do Evangelho no Lar? Primeiramente, a higienização do lar. De que maneira podemos fazer a higienização do lar? Através da melhoria dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são matéria. Então, não temos que ter a preocupação de higienizar o nosso lar, fazendo com que espíritos malfeitores deixem as nossas casas, e sim melhorando os nossos pensamentos de raiva, de ódio, transformando-os em amor, em confraternização. Através do quê? Do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecendo e entendendo a mensagem de Jesus e vivenciando-a no dia a dia, criando um momento de paz e compreensão no lar, harmonizando e unindo as criaturas para fortalecer os laços de família. Tentar transformar o nosso sentimento e o pensamento para estarmos em sintonia com os benfeitores espirituais. Assim estaremos fazendo a verdadeira limpeza no nosso lar, a verdadeira higienização. Segunda questão: leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando pelo capítulo 1 e seguindo até o capítulo 28, ao final da oração dominical. A leitura deve ser metódica e na sequência. E aqui é importante nós salientarmos, porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Então, como o Evangelho no Lar, antes de tudo, também é um estudo sistemático do Evangelho de Jesus,
Por isso que nós precisamos seguir uma ordem. Terceira questão. Comentários sobre o texto lido, breves, expondo o que se entendeu da leitura ou sobre o trecho que nos chamou mais atenção. Também aqui é importante nos comentários nós não levantarmos as polêmicas, as brigas que acontecem no nosso lar, nem dar indiretas para o nosso parente. É hora de nós harmonizarmos os nossos sentimentos. É hora de nós colocarmos em prática aquilo que Jesus nos fala, né? De amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Depois nós temos as nossas vibrações. E nós lembramos que vibrar não é pedir, mas amar em pensamento. Vibrar é emitir e doar sentimentos e pensamentos de paz, amor, saúde e paz, em benefício de outros. É nós envolvermos os nossos semelhantes em bons sentimentos, em boas vibrações. Depois, há um minuto de silêncio, para que cada um possa falar com Deus no silêncio do seu coração, pedindo proteção, amparo e ajuda para os desafios da vida. É aquele momento em que nós falamos diretamente com Deus e falamos das nossas angústias e pedimos para que nos fortaleça. Depois nós encerramos com a prece final, ou de agradecimento, agradecendo a Deus e a Jesus pela realização do Evangelho e pedindo para que nos ajudem a praticarmos esses ensinamentos durante a nossa semana, até a nossa próxima reunião. Terceira questão. Na sua opinião, qual a maior motivação para a prática do Evangelho no lar? Como Jesus ensinou, a importância é trazer a paz para o lar, pois é ali que começa a paz no mundo. É compreender que o ensino de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que seremos muito mais felizes nos nossos relacionamentos familiares e em sociedade. Então vamos agora para a parte B da terceira aula, o valor da prece. O expositor foi o Marcelo Novak. Primeira questão, o que é a prece? Vamos pensar na prece como um grande recurso que nós temos de ajuda do plano espiritual. É uma maneira como nós nos comunicamos com o nosso anjo de guarda, com os nossos benfeitores, com os mentores da casa quando trabalhamos num centro espírita. É através da prece que nós fazemos essa ligação maior, através das ondas vibratórias do nosso pensamento. Então podemos nos comunicar e pedir, agradecer, saudar os nossos queridos benfeitores. Segunda questão. Qual a prece mais agradável a Deus? É aquela que é feita com humildade, com fé, que significa confiança naquilo que Deus nos traz à nossa vida. Com sinceridade de coração e, sobretudo, com caridade, orando para o nosso bem e para o bem do nosso semelhante. Aqui é interessante nós lembrarmos da passagem que Jesus conta em que havia 2 homens orando no templo. E aí o levita criticou o samaritano, porque o samaritano, na visão daquele levita, era um pecador. Mas, no entanto, aquele samaritano, ele se mostrou muito mais humilde, porque ele realmente se acreditava e se colocava como um ser ainda muito longe da perfeição. Então, sobretudo, nós precisamos ter esse sentimento de humildade perante a vontade divina. Terceira questão. Na sua opinião, qual é o valor da prece? O valor da prece
está na oportunidade de pedirmos auxílio à espiritualidade nas nossas dificuldades cotidianas, próprias de espíritos que se encontram em evolução. E nós receberemos, ao pedir, do plano divino, energia, força, ânimo e inspiração para que possamos tomar as melhores decisões. O homem que se utiliza da prece tem à sua disposição uma grande ferramenta que o auxilia a enfrentar todos os desafios da sua existência. Muito bem, chegamos na quarta aula. Espírito e Matéria é a parte A. O expositor foi Marcelo Lúcio Ferreira. A primeira questão. O homem sempre teve explicação para a existência do universo? Como o Espiritismo auxiliou em sua compreensão? Não. O homem nem sempre teve uma explicação sobre a existência do universo. Desde tempos remotos, quando o homem começou a formar a base do seu conhecimento, um dos fatores que mais o fascinou foi conhecer o princípio das coisas. Desta forma, desenvolvia explicações limitadas às suas épocas, pelo pouco entendimento das pessoas e a falta de uma ciência organizada. Com o advento do Espiritismo, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, foi possível ao homem o entendimento do mundo espiritual, demonstrando um universo infinito, formado por dois elementos gerais, que são o espírito e a matéria. Segunda questão. Quais os elementos gerais do universo? E o que é fluido cósmico universal? Como na questão anterior, os elementos gerais do universo são espírito e matéria. E o fluido cósmico elementar, o fluido cósmico universal, é definido no Livro dos Espíritos, na questão 27, como a matéria elementar primitiva, que deriva tudo aquilo que nós conhecemos como matéria no nosso universo. Tudo que é matéria vem do fluido cósmico universal, que vai se transformando, havendo muitas modificações, muitos estados, mas sempre é o elemento gerador da matéria. Terceira pergunta. Qual o principal atributo do elemento espiritual? O elemento espiritual não deve ser confundido com o elemento material, pois não está sujeito às mesmas vicissitudes. O principal atributo do elemento espiritual é a inteligência, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 24. Muito bem, nós vamos agora para a parte B da quarta aula, a reforma íntima. A expositora desta aula foi a Maria Inês Batina. Primeira questão, que é reforma íntima? Como nós fazemos a nossa reforma íntima? Nós temos que tentar transformar os nossos defeitos, os nossos vícios em virtudes. De que maneira? Fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, porque com o nosso livre-arbítrio nós podemos seguir o caminho do bem ou do mal, mas no caso da reformulação interior para a melhor qualidade de vida que nós quisermos ter, nós temos que seguir o caminho do bem através do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem todas as instruções dos Espíritos que Jesus prometeu. Quando estava aqui ainda, na sua segunda revelação, prometeu essa terceira revelação. Então, nós vamos encontrar este caminho para a transformação através do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, nós estaremos aproveitando bem as nossas encarnações, para que nós possamos progredir. Segunda questão. O que significa a transformação moral?
quais virtudes devemos conquistar? A própria reforma íntima, quer dizer, a substituição dos nossos vícios e dos nossos defeitos, ela é a própria transformação moral. Então, quando nós utilizamos bem o nosso livre-arbítrio, o que nós vamos fazer? Nós vamos ascendendo em moralidade, que é o que nós devemos procurar sempre. Claro que nem todas as criaturas ainda acordaram para essa verdade, mas com certeza chegará um momento em que todas as criaturas saberão disso e procurarão a sua melhoria. E nós devemos conquistar aquelas virtudes que são mais caras, como a mansuetude, a caridade, a benevolência, a paciência e, sobretudo, o amor. Aquele amor aos nossos semelhantes, a nós mesmos, quando nós procuramos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus e principalmente sempre buscando a paz interior, que é através da oração e da vigilância dos nossos pensamentos. Terceira questão. Qual a contribuição do Evangelho de Jesus para que vençamos os nossos defeitos morais? Jesus ofereceu-nos inúmeras lições. No Sermão do Monte, deu-nos uma lição de amor por meio das bem-aventuranças, para que, através dos seus ensinamentos, possamos nos aproximar de Deus e cada vez que entendemos melhor as suas lições e nos pautamos pelo caminho traçado por Jesus para a nossa transformação, nós nos aproximaremos de Deus. Vamos nesse instante para a quinta aula, a parte A da quinta aula, o Espiritismo em seu tríplice aspecto. A expositora foi a Lídia Maria Andrade Conceição. Primeira questão: onde encontrar as raízes da filosofia espírita? As raízes da filosofia espírita estão na própria tradição filosófica a partir das escolas gregas. Não é por acaso que tanto Sócrates como Platão, os filósofos gregos importantes e cujo pensamento influenciou todo o desenvolvimento da filosofia clássica, estão na codificação como os precursores do próprio cristianismo. A própria forma de sistematização do Livro dos Espíritos, que é uma forma dialogada, indica a influência platônica na sua elaboração. Segunda questão: quais as partes da ciência espírita? Segundo o que nós encontramos na introdução do Livro dos Espíritos, no item 17, a ciência espírita compreende duas partes: a experimental, que se dá a partir da observação das manifestações em geral, e outra filosófica, a partir do estudo das manifestações inteligentes. Nos dois casos, o estudo dos fenômenos espíritas é a base do conhecimento, permitindo a revelação pelos espíritos das leis naturais, ou seja, das leis que regem o universo. Terceira questão: como se caracteriza a fé na religião espírita? Como religião, o espiritismo não tem rituais, sacramentos ou qualquer tipo de formalidades exteriores. Isto ocorre porque a fé na religião espírita é fundada na razão, razão pela qual é conhecida como fé raciocinada. Por esta razão, a fé na doutrina espírita não compactua com os mitos e idolatrias. A religião se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem certeza
e só se está certo quando se compreendeu, conforme podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, edições FEESP, 24ª edição, capítulo 19, item 7. O objetivo da fé espírita é o retorno ao cristianismo, tal como ensinado por Jesus, possibilitando a renovação do homem a partir da vivência das leis divinas, direcionando-o ao seu futuro espiritual. Vamos agora para a parte B da quinta aula, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. A expositora foi a Vilma Yamaguchi Tanigawa. Primeira questão. Quais são os trabalhadores da última hora? Nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. É uma resposta assim bem seca, vamos dizer. Mas, se nós formos averiguar realmente na história do Espiritismo, onde a primeira revelação foi com Moisés, a segunda revelação foi com Jesus e a terceira através dos espíritos, sob o comando da espiritualidade, o comando do Espírito Verdade, nós vamos ver que todos aqueles que estudam o Espiritismo, que se aprofundam nos seus conhecimentos, são aqueles que, se porventura trabalharem realmente, vivenciarem tudo o que estão aprendendo, eles serão os trabalhadores da última hora. Segunda questão. O salário é o mesmo para todos os trabalhadores? Nós sabemos que, segundo a parábola que Jesus nos conta, é que tanto os trabalhadores da primeira hora quanto os últimos trabalhadores receberam a mesma quantia. Porém, analisando a mensagem de Jesus, segundo o que os espíritos nos trazem, o salário vai depender do trabalho de cada um de nós, isto é, do trabalho que nós empreendemos durante a nossa encarnação. Aquele mesmo salário significa as mesmas oportunidades que Deus abre a todos nós. Agora, ele vai depender também sempre da maneira como nós desempenhamos as nossas tarefas, isto é, da maneira como nós nos portarmos durante a nossa encarnação, que é a grande oportunidade de trabalho que todos nós temos. Terceira questão. Como será reconhecido o trabalhador da última hora? O trabalhador da última hora será reconhecido como verdadeiro cristão, pelas suas obras, pelo seu trabalho em conhecer e em modificar-se. O que ele fala e não pratica não terá valor. A verdadeira forma do cristão é sempre procurar agir de acordo com as leis morais. Muito bem, chegamos na sexta aula do Livro dos Espíritos. Esta aula vai relembrar todo o Livro dos Espíritos, todo o conteúdo do Livro dos Espíritos. E o expositor foi o José Maria Magalhães. Primeira questão. Qual foi o método empregado por Kardec na compilação do Livro dos Espíritos? Vamos lá. Segundo Leon Denis, o Livro dos Espíritos é o resultado de um trabalho imenso de classificação, coordenação e de eliminação também, que teve por base milhões de comunicações de mensagens provenientes de origens diversas, desconhecidas umas das outras. As mensagens obtidas em todos os pontos do mundo foram reunidas pelo eminente compilador Allan Kardec, após ter se certificado da sua autenticidade. Ele teve muito cuidado, o cuidado de pôr à parte as opiniões isoladas.
os testemunhos suspeitos, conservando somente os pontos em que as afirmações eram concordes. A obra de Leon Denis, da qual estamos falando, é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Segunda questão. Em quantas partes está dividido o Livro dos Espíritos? E de que modo elas se relacionam com as demais obras da codificação? Bom, primeira questão, primeira parte da questão. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. Livro 1, As Causas Primárias. Livro 2, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Livro 3, As Leis Morais. E livro 4, Esperanças e Consolações. E nós sabemos que o Livro dos Espíritos, ele dá origem a todas as outras obras da codificação. O Livro dos Médiuns é a sequência natural de O Livro dos Espíritos, que trata sobre a questão experimental da doutrina espírita. E ele nasce a partir do livro 2º do Livro dos Espíritos, a partir do seu 6º capítulo até o final. Toda a matéria contida nesta parte do Livro dos Espíritos é reorganizada e ampliada no Livro dos Médiuns, sobretudo no que se refere ao 9º capítulo, que é importantíssimo, como tantos outros, não é? Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é decorrência natural do livro 3º, onde nós temos as leis morais, tratando-se da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos, em que Allan Kardec trata sobre a adoração, a prece, a prática da caridade e, sobretudo, também das outras leis naturais, como a lei do trabalho, a lei de reprodução. Nessa parte do Livro dos Espíritos, se encontram as primeiras formas de instruções dos espíritos, que são comuns ao Evangelho segundo o Espiritismo. E também com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas pelos espíritos que as transmitiram. Aí nós temos a outra obra que foi originada no Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele decorre do livro 4º, Esperanças e Consolações, que trata dos problemas referentes às penas e aos gozos terrenos, e com a discussão do dogma das penas eternas, que é trazido da Igreja, que Kardec analisa e os espíritos respondem, e também das análises de outros aspectos, tais como a ressurreição da carne, o paraíso, o inferno e o purgatório. E por último, que também é o último livro da codificação, que é a Gênese, ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ela está diretamente relacionada aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1º e capítulos 9, 10 e 11 do livro 2º e parte dos capítulos do livro 3º, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Terceira questão. Onde está a verdadeira força do Espiritismo, segundo Kardec? A verdadeira força do Espiritismo, segundo nos afirma Kardec, está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Seria uma ideia bem falsa da doutrina espírita acreditar que sua força
decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, quando elas fossem entravadas, poder-se-ia minar as bases da doutrina espírita. Diante disso, podemos entender claramente o processo metodológico pelo qual surgiu a doutrina espírita, tendo como pedra filosofal o Livro dos Espíritos. Foi a partir das observações dos fatos que se buscou compreender a sua causa real. Causa esta que se originou no que Kardec explica no item 17 da introdução do estudo da doutrina espírita. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. Chegamos assim na última revisão de hoje, a 7ª aula, parte A da 7ª aula. Compromisso afetivo, casamento e divórcio. A expositora foi a Flávia Manzano. Primeira questão. Qual a importância do compromisso afetivo segundo o Espiritismo? Nós aprendemos no Espiritismo que quando nós reencarnamos, nós chegamos neste planeta com uma programação espiritual. Então, todos nós temos a nossa programação. E essa programação tem muito a ver com esse compromisso afetivo no casamento. Por quê? Por esses laços de amor, nós vamos, muitas vezes, fazer com que o passado que ficou lá, na outra encarnação, muitas vezes comprometedores, serão anulados ou serão amenizados. Sabemos que muitos pais têm compromisso com seus filhos de resgate. Os filhos, muitas vezes, vêm com muita raiva dos pais e nem entendem o porquê. É importante sempre ceder, é importante amar. Então, esse compromisso afetivo é importante para o próprio progresso do ser dentro da sua família. Segunda questão. Por que o casamento se insere na lei divina? O casamento está na lei divina porque ele está na lei de reprodução, pois a união conjugal permite que se opere a renovação e a espiritualização dos seres que chegam a uma nova encarnação. Dito de uma outra maneira, estabelece a perpetuação da espécie pela reprodução e evolução dos seres, onde as criaturas se unem pelo verdadeiro amor, pelos laços da alma. Terceira questão. Como entender o divórcio? É uma lei humana que visa separar juridicamente o que não foi unido pela lei de amor, mas não deve ser estimulado, pois interrompe o processo de harmonização entre as criaturas, transferindo o compromisso e a solução dos problemas comuns para reencarnações posteriores. Chegamos agora à parte B da 7ª aula, cujo título é Parentesco Corporal e Espiritual. A expositora foi a Aguimar Cruz. Primeira questão. Quais são os verdadeiros laços de família? Os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a reencarnação. Isso nós podemos explicar que há também aquelas famílias espirituais. São famílias que se unem para um determinado trabalho, até no plano espiritual ou até aqui no próprio planeta. Então, elas se unem pelos laços da simpatia, porque às vezes na família encarnada, pelos laços de sangue, é muito comum encontrarmos pessoas que não são simpáticas umas às outras e também não comungam do mesmo pensamento. Então, o verdadeiro laço de família pode não estar dentro do lar e fora dele.
o melhor é que se consolide dentro da família. Por que os laços materiais são frágeis? Ora, a matéria é frágil, né? Porque nós somos muito frágeis quando encarnados. E eles também são frágeis porque eles se extinguem com o tempo e com a desencarnação. E por muitas vezes eles já se dissolvem na vida material. Para serem fortes, eles têm que ultrapassar o limite da matéria. Há que ser laços espirituais, pela verdadeira simpatia e pelo verdadeiro amor. Terceira pergunta. Por que numa mesma família encontramos seres tão diversos uns dos outros? É resultado da reencarnação de espíritos imortais que todos somos. A bondade do Criador nos reúne para nos harmonizarmos e reatarmos os laços de amor outrora rompidos por nossas imperfeições. E assim nós vamos encerrando este programa que foi diferente dos outros porque foi uma revisão. Nós respondemos as questões das fixações de aprendizado das 7 primeiras aulas. Nós gostaríamos que vocês nos mandassem um e-mail para o divulgação@fiesp.org.br, caso não tenham compreendido alguma coisa, caso tenham tido alguma dúvida. E os centros espíritas poderão também gravar essas respostas para orientação no caso das perguntas que os seus alunos venham a fazer. Não sei se vocês gostaram, mas nós gostaríamos de ter assim o feedback de vocês, né? Então, através também do WhatsApp, que vocês têm aqui à sua disposição, vocês poderão fazer pergunta ou através também do nosso e-mail. Então, eu quero aqui agradecer a Alexandra Strama, que é diretora do programa Consciência Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo e está inserido dentro da área de divulgação. Alexandra, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Consciência Espírita, o horário, para que eles assistam esse programa tão bonito na Rádio Boa Nova. Silvia, primeiramente eu que agradeço por ter estado aqui com vocês, com a nossa querida Vera Braga também. E o programa Consciência Espírita vai ao ar pela Rádio Boa Nova, todos os sábados, às 16 horas. Tratamos sempre de assuntos da Federação Espírita do Estado de São Paulo e também de vários assuntos da temática espírita. É um programa bem interessante, não é porque nós fazemos, mas ele é bem interessante. E nós agradecemos por estar aqui. Então, agora ela também é nossa companheira aqui do estúdio, ela nos ajuda no cenário, nas gravações, todos os dias. É que vocês não costumam vê-la, porque ela fica do outro lado da câmera, não é? E também a Vera Braga, que também é uma diretora de domingo, né? Nós temos palestras aos domingos que são dirigidas a todas as pessoas que queiram vir, uma vez que elas são palestras públicas, né? Então, é aberto ao público. Eu gostaria, então, que a Vera Braga, que também nos ajudou hoje, o nosso profundo agradecimento, que ela falasse um pouquinho sobre esse trabalho. É uma alegria imensa compartilhar esta mesa com pessoas tão queridas ao nosso coração. Mas queremos dizer que essas palestras aos domingos, chamadas carinhosamente palestras festivas, são abertas ao público. Pessoas que gostariam de conhecer a casa, acompanhados de crianças, de pessoas que não estão ligadas à doutrina, poderão vir nos procurar e nós teremos imenso prazer em recebê-las. Mas também queremos dizer que o curso, o que é o Espiritismo, é o iniciante daquela longa estrada que nos leva a compreender por que estamos na Terra, encarnados, por que dificuldades familiares às vezes e o que nos espera no futuro. Portanto, eu só tenho a agradecer esta oportunidade como diretora do curso e como amiga das minhas queridas Silvia e Alexandra.
Muito obrigada mais uma vez. Então, eu vou enfatizar o programa Consciência Espírita aos sábados, não percam. Tem toda a programação da Fiesp e também aos domingos, se quiserem trazer os seus familiares, às 10 horas da manhã, aqui no Salão Bezerra de Menezes. E vamos lembrar da nossa 13ª Festa de Rua Típica Francesa, em homenagem a Allan Kardec. É uma festa que está já na sua 13ª edição e recebe por volta de 16 mil pessoas. A festa cresceu, nós fazemos em toda a Rua Maria Paula, aqui em frente à Fiesp, e também dentro do prédio. Nós temos o bazar, nós temos café, nós temos pintura mediúnica, e este ano nós teremos uma peça linda de teatro. Se você vier, você poderá entrar gratuitamente para assistir essa peça espírita, A Mansão Winston. Um castelo mal assombrado. Vocês vão ver que linda peça. E também teremos todas as iguarias francesas feitas pelos voluntários da Fiesp, petit gâteau, macarrão parisiense e várias outras iguarias que hoje nós nem teríamos tempo de mostrar todas aqui para vocês. Mas nós temos o intuito de que você se agende. É no dia 8 de outubro de 2017, a partir das 11 horas da manhã. Esperamos vocês. Muito obrigada.